Acabou agora aqui, ó. Derrota do Peixe, né? A sardinha tomou taca aí do Red Bull, do energético. Engraçado, né? Eu vou tirar aqui porque tem negócio de direitos autorais, né? Interessante, né? O Soteldo disse que ia subir na bola perdendo ou ganhando. E eu não vi o palhacinho de circo, né? O anãozinho de jardim subir em cima da bola. Tem em cima do Santos, Santos fica no Z4 e o Vasco tá fora com a mesma pontuação, né? E um resultado ou em uma noite muito boa para o Vasco. Nós vamos conversar sobre futebol. Antes eu vou pedir para futebol, Campeonato Brasileiro. Antes eu vou pedir aquela moral, tô até de camisa cavada porque o calor aqui em Brasília está uma coisa assim surreal, insuportável. Tava até tomando um e assistindo um futebol aqui. E aí, vamos falar de Vasco? Curte o canal, se inscreve. Falar da minha parceira, o XBET, a patrocinadora do canal. Amanhã tem Sampaio Correia e Vitória. Estão pagando R$ 2,57 na vitória do Sampaio Correia. 3,10 no empate. 2,92 na vitória do Vitória. Tá pagando bem pra vitória do Vitória. A Vitória tá sobrando na Série B. Certamente vai estar na Série A do ano que vem, tá? Então tá aqui, ó, o link, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir uma janelinha, o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBET é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Bom, vamos falar do término da 27ª rodada. Se ontem todos os times que estavam lá embaixo venceram, hoje os times estão perdendo, com exceção do Corinthians, aliás, perderam com exceção do Corinthians, está ganhando do Fluminense. Estão ganhando do Fluminense 2-1, isso no primeiro tempo, né? Eu vou falar do Campeonato Brasileiro eu trouxe até anotei aqui a atualização. O Santos, como você viu aqui agora, tomou uma porrada de 3-0 do Bragantino, fora o baile. E eu acho pouco, eu vou torcer mesmo pro Santos cair. Falei isso aqui, já está declarado, levei pro coração. Quero que o Soteldo e o Santos joguem a Série B o ano que vem, né? E agora o Z4, vou começar do 12º, embora o Corinthians esteja jogando e vencendo. O Corinthians está vencendo, está indo a 34 pontos, é o 12º. Era para estar com 31, se estivesse perdendo o Fluminense. 13º é o Inter com 32 pontos. 14º Bahia com 31. O Cruzeiro perdeu hoje para o Flamengo por 2-0. É o 15º com 31 pontos. O Cruzeiro pega o Atlético Mineiro. Eu cravei aqui, lá na live, professor Mariotti, antes da rodada. O Cruzeiro vai estar na zona de rebaixamento depois da próxima rodada. Se o Cruzeiro entrar no Z4 com esse time, o Cruzeiro não se sustenta. O Cruzeiro cai para a segunda divisão. E inclusive o Ronaldo deu uma entrevista dizendo que ainda está vendo o Ronaldo, lá o dono do Cruzeiro, né? Que é o Cruzeiro, é o time que menos investiu das SAFs. E aí o Ronaldo fala que ainda tá vendo a situação do Cruzeiro com um copo meio cheio. Eu vou deixar aí pra você ver, depois a gente atualiza aqui. A gente pode ver o copo meio vazio e meio cheio, né? A gente tá 2 pontos, 1 ponto do rebaixamento e a 2 da Sul-Americana. Eu prefiro ver o copo meio cheio. Bom, então você viu aí o Ronaldo, para desespero do torcedor do Cruzeiro, porque acho que nos últimos 14 jogos tem uma vitória, ou são 2, venceu o Vasco. Né? Por incrível que pareça, o Vasco conseguiu. Se o Vasco só está nessa situação por causa dos confrontos diretos contra os times que estão lá embaixo. Foi pífio com o Bahia, foi pífio com o Santos, foi pífio com o Cruzeiro. Né? Então, por isso que o Vasco está nessa situação. Só conseguiu se dar bem em cima do Coritiba e o América, que ainda joga o segundo jogo contra o América. Bom, parei no Cruzeiro, 15º com 31 pontos. O Vasco é 16º, o primeiro fora do Z4 com 30 pontos. O mesmo ponto do Santos, né? Tem 30, tá no Z4 com o 17º. O Goiás é 18º com 30. O Corinthians, o Curitiba, 19º com 20. E 20º é o América com 18 pontos. Um detalhe, o Santos encara depois o Inter, o Coritiba, o Corinthians e o Urubu. Vou torcer para ele perder todos, inclusive para o Urubu. Quero o Santos na segunda divisão com o palhacinho Soteldo brincando na Série B. Né? Que lá é lugar para ele ficar fazendo gracinha, ficar fazendo brincadeira. Então tá aí finalizado aí a 27ª rodada, com a pendência, né, do jogo do Corinthians. Algumas informações, vou trazer para você aqui agora para a gente encerrar esse vídeo.
o jogo entre Vasco e Flamengo, os ingressos já estão esgotados, vai ser casa cheia, Maracanã, para essa partida aí, Flamengo e Vasco, né? O clássico dos milhões. O Flamengo venceu, o Vasco venceu, o Flamengo tá com o Tite, o Vasco tá com o Ramon Dias. Vamos ver no que vai dar isso aí no final de semana. Bom, saiu hoje julgamentos com relação ao América Mineiro e ao Vasco. Eu vou começar com o Vasco. O Vasco, lembra que o Vasco estava sendo julgado por causa daquela situação de ter jogado objetos no campo lá do jogo contra o América? Pois é, o Vasco não foi punido com o portão fechado, ele foi punido com uma multa de R$10 mil. E com relação ao Medel, a notícia boa, o Medel não pegou gancho, ou não teve mais punições além o jogo que ele cumpriu, né? Lembra que ele foi expulso no jogo contra o Santos, aquela confusão, aí um monte de canal, porque eu tenho um pavor disso, né, cara? Os caras sabem que isso não vai acontecer, mas um monte de canal botou capa aí, e absurdo, estão perseguindo o Vasco, vão roubar o Vasco, 12 jogos, o Medel pode pegar, aí você vai ler a matéria, não tem nada a ver disso, eu li a matéria, trouxe aqui para vocês, 12 jogos é meu ovo, tá lá na matéria dizendo que o Vasco poderia ser indicado numa situação, ou denunciado numa situação de agressão, o Medel, mas não foi de empurrar o adversário, teve nada de agressão, que a pena máxima era 3 jogos, é porque o pessoal gosta de sensacionalismo para ganhar visualizações, isso é o desespero do cara que coloca isso na capa. Então o Medel nem um jogo pegou a mais do que o que ele já cumpriu, tá aí então a situação dos julgamentos no tribunal. Não sei como é que foi a situação do Jair. Teve gente me perguntando, mas o Jair pegou 4 jogos, por que ele tá jogando? O Vasco entrou com efeito suspensivo e eu não sei, ele tá jogando. Não entendi por quê, mas ele tá jogando, tá liberado. Falando em punições, o presidente da SAF do América, o Marcos Salum, e o Juninho, o volante do América, foram punidos por causa daquele jogo contra o Vasco. O presidente do América foi falar que existia uma operação para salvar o Vasco, né? Ele pegou 40 dias de suspensão e uma multa de R$4 mil. E o Juninho, né, o volante do América, por insinuar que a arbitragem era tendenciosa ou que estava ajudando o Vasco, ele pegou um jogo de suspensão. Só um jogo de suspensão, até porque eu acho que ele veio em rede nacional pedir desculpa para a arbitragem, para o Vasco da Gama, para quem se sentiu lesado. Eu acho que isso acabou contando positivamente para ele. Isso aí já foi a armação, o bicho foi malandrinho. Ele veio pedir desculpa sabendo que o ferro ia entrar, né? Então tá aí as punições para o dirigente e o Juninho lá do América Mineiro. E vou falar de Vasco Rossi, né, que teve uma lesão de novo no músculo lá, que ele já estava se recuperando dessa lesão, fez uma publicação falando da grande vitória do Vasco diante da sua torcida, diz que já está tratando da sua lesão, que sem lamentações, e no final ele fala pra cima, né? Vamos pra cima, e eu acho que é isso aí, pensamento positivo. Vamos torcer pro Rossi voltar. A certeza que ele não deve jogar contra o Flamengo, a certeza que ele não deve é legal. A certeza é que ele não vai jogar contra o Flamengo, e a dúvida é o Marlon Gomes, que sentiu também dores, e esse vai ser avaliado para ver se vai estar liberado, mas a tendência é que o Marlon Gomes esteja liberado para o jogo contra o Flamengo. Essas são as notícias aí para uma quinta-feira com resultados positivos para o Vasco. Eu vejo, mais uma vez, para finalizar, se a Cruzeirense fica bravo, mas eu estou trazendo isso até, inclusive, de análise de Cruzeirense, que eu acompanho muitos canais de Cruzeiro, e eles já vinham dizendo isso há muito tempo. Cruzeiro é um dos piores times do retorno. O Cruzeiro acumulou uma gordura no primeiro turno, mas no segundo turno jogou tudo no lixo, pratica o pior futebol do Campeonato Brasileiro hoje, e é sério candidato a cair para a segunda divisão. Se estiver na zona de rebaixamento, não sai. Eu falei, o cara monta uma SAF, né, vende um monte de sonho para trazer o Zé Ricardo, Nicão, Matheus Vital e um monte de jogador desconhecido. Tá aí o resultado, Cruzeiro ladeira abaixo, e se perder para o Atlético Mineiro é capaz de estar na zona de rebaixamento. Se entrar na zona de rebaixamento, acho difícil sair. Então é América, Cruzeiro e Coritiba. Sobra uma vaga para Santos e o Santos também está na briga por essa vaga, beleza? Vamos ficar torcendo para dar Santos. Curte o canal, segue, fique com Deus. E o sorteio vai subir numa... Eu vou encerrar, né? Vai subir num pedestal. Grande abraço, com Deus, saudações vascaínas. Eu ia falar piroca.